Shalom novamente, queridos. Mais uma vez pedir perdão, pois a energia acabou novamente na nossa casa. Não temos energia nem na igreja, nem no templo e nem aqui. Então nós estamos gravando para que você possa ser abençoado por esta palavra, pois eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Quero ler mais uma vez aqui, 2 Crônicas 7, 11 ao 14, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a mim, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta palavra, ela é muito poderosa. Esta semana passada, nós ouvimos, sobre os noticiários, sobre uma peste de gafanhoto que estava passando pela Argentina e entraria no nosso país e seria uma devastação muito grande. Infelizmente, muitas pessoas entraram em desespero completo, porque eu ouvi telefonemas e mensagens de pessoas que estavam desesperadas pelo que estaria acontecendo. Só que a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, estão nos dando alerta, estão dando sinais. A palavra do Senhor diz que Deus não fará nada nesta terra sem antes comentar isso, falar isso aos seus profetas. Então, nada do que está acontecendo. Passamos aí pela pandemia, estamos passando pela pandemia do coronavírus, e em meio a esta pandemia toda, aí chega esta notícia dos gafanhotos. Então, aqui na Bíblia, o Senhor sempre está nos respaldando. Mas o que eu quero te falar com isso? Naquela época, Salomão construiu uma casa para Deus. No capítulo 7 todinho, diz quando inaugurou o templo de Salomão ali, que Salomão fez para Deus. Naquele dia, no dia da inauguração, a glória de Deus, a presença de Deus tomou aquele lugar de uma maneira tão extraordinária. Quando os levitas começaram a tocar e a louvar o Senhor, aquela casa se encheu da glória e da presença de Deus, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar em pé diante da gloriosa presença do Senhor. E o que eu quero chamar a sua atenção? O próprio Jesus disse que Deus não habitaria mais em templos feitos por homens de parede, mas Deus escolheu nós como sua casa para que Ele pudesse habitar e morar dentro de nós. Enquanto que na época de Salomão, Deus habitou lá, naquele lugar, a presença dele era gloriosa, Deus falava com os sacerdotes, Deus falava com o seu povo através daquela casa. Hoje, Deus está falando conosco através dos seus profetas, através da nossa própria vida. Então preste bem atenção, você que é filho de Deus, você que é representante de Deus nesta terra, você é casa de Deus. E quando Deus se manifesta com a sua presença gloriosa dentro de nós, coisas extraordinárias precisam acontecer. E esta palavra vem de encontro às nossas necessidades, vem de encontro aos medos, ao desespero que as pessoas estão passando. Ei, nós somos casa de Deus. Ou seja, Deus está dentro de você, Deus está dentro de mim. Então medo, pavor, desespero não pode fazer parte da nossa vida. Está escrito aqui: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para habitar. E não somente para habitar. Ele diz: eu vim morar dentro de vocês, para conhecer vocês e para responder às vossas orações. Então imagina, nós estamos entrando na terceira onda de um grande avivamento na terra. Houve 2 grandes avivamentos nos séculos, na nossa era atrás. Agora preste atenção, em meio a uma pandemia que não foi só no nosso país,
Foi uma pandemia que tomou o planeta Terra todo. Todos os países foram tocados pelo coronavírus. E então, a promessa de Deus, porque isso foram feitas profecias em 1986, um grande homem de Deus disse que tal coisa aconteceria. E que através desta pandemia e dessa situação adversa, Deus faria um grande avivamento na terra. Então você não pode perder a grande oportunidade que Deus está nos escolhendo agora, neste tempo. No meio desse desespero, Satanás, o nosso maior inimigo, ele imaginou o seguinte: as igrejas serão fechadas, não terão como o povo congregar e agregar, porque ele imaginou, se o crente não tem templo, casa para eles se reunirem, eles não vão ter forças, porque o inimigo pensa que a nossa única força é quando nós estamos agrupados dentro de 4 paredes. Mas nós não precisamos mais de 4 paredes para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. Porque ele disse: eu não habitarei mais em casas feitas por mãos de homens, mas eu escolhi vocês como templo e morada do meu Espírito Santo. Aleluia! O que o inimigo não esperava é que, com discernimento e com o entendimento que nós temos, que o Senhor habita dentro de nós, nós estamos mais fortalecidos do que nunca. Então, esta palavra vem de encontro a você, que está dentro da sua casa. Esse é o comando e nós vamos obedecer. Nós estamos fazendo a quarentena da maneira que está sendo nos ordenado dentro da nossa casa, distante das pessoas, agora começando a se agrupar em pequenos grupos, não importa a maneira que esteja, mas muitos de vocês ficaram assombrados, e o Senhor está te dizendo: eu habito dentro de você, estou levantando um grande exército, é a palavra do Eterno para a sua vida. Estou levantando um grande exército neste tempo em que o inimigo não esperava que isso fosse acontecer. Um grande exército está se levantando para que o evangelho da paz seja proclamado aos 4 cantos desta terra. E através de cada live, através de cada palavra decretada, através das mídias sociais, o planeta Terra está sendo envolvido. Eu conversei com uma pessoa há 15 dias atrás, e esta pessoa que não tem Jesus, ela me disse assim: quando esta pandemia parar e que as igrejas abrirem as suas portas, esta pessoa não teve encontro com Cristo ainda. Quando as igrejas abrirem novamente as portas, eu vou procurar um lugar e eu vou servir a Deus, porque isso mexeu demais comigo. E esta pessoa mal está ouvindo a palavra de Deus. Agora, imagine você que está sendo alimentado pelas redes sociais, através de lives, através de canções, através de programas de televisão, que está sendo falado do poder de Deus na sua vida. Você precisa se levantar, você precisa acreditar que o Eterno mora dentro de você. Você tem noção do que Deus está falando para você? Eu ouvi a tua oração e escolhi você para habitar, para morar dentro de você. Aleluia! Jesus mora dentro de você. Então você é poderoso em Deus. Você é poderosa em Deus. E de repente as tuas forças você está se sentindo tão enfraquecido pelo fato de você não estar congregando, pelo fato de você não estar perto do seu pastor, do seu líder. Oi! Jesus está dentro de você através do Espírito dele. E nós estamos te alimentando de inúmeras maneiras, mas o maior alimento está dentro da sua própria casa, através disso daqui, a palavra de Deus, a carta de Deus na sua direção. Não há alimento mais poderoso do que este. E Jesus está nos falando: eu te escolhi para habitar dentro de você. E sabe o que Deus faz? Além dele dizer: eu escolhi esta casa para habitar, ele disse: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ele está dizendo o seguinte: se caso eu decidir parar a chuva e vocês ficarem numa sequidão intensa, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
Ei, não está acontecendo isso na Argentina, aconteceu. E deu uma passada de leve. Os jornais estão dizendo que os ventos levaram esta onda de gafanhotos para longe. Não sei se está no Uruguai, entrando no Uruguai ou alguma coisa parecida. Mas mesmo que estivesse passando pela nossa terra chamada Brasil, está dizendo aqui, se porventura eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, o que é que o meu povo tem que fazer? Preste bastante atenção. São mais de 7 bilhões de habitantes nesta terra. É muita gente. E tem muitas pessoas fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. E Ele permite que tais situações, tais coisas aconteçam, porque Ele está dizendo, se eu cerrar o céu, se eu enviar o gafanhoto, se eu enviar a peste, então o próprio Deus está dizendo, Ele está dizendo, mas o meu povo, você é povo de Deus? Diga para quem está ao seu lado, você é povo de Deus? Ou se você estiver sozinho, diga para você mesmo, eu sou povo de Deus. Porque eu estou te dizendo, eu sou o povo de Deus. Eu faço parte daqueles que Deus tem como casa, como habitação. Eu sou esta pessoa. Você que está me ouvindo, esta pessoa. E Ele está dizendo, se porventura acontecer isto, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus. Se tiver acontecendo, nós sabemos esta semana que alguns discípulos foram visitados pelo coronavírus, pelo Covid-19, estão sendo visitados por essa peste, por esta praga. Deus está falando para você, você é meu povo. Não se preocupe não, porque se isto chegar até a sua casa, Ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja a grande responsabilidade. Como representantes de Deus nesta terra, nós temos o poder de cessar qualquer praga. Aleluia! Como povo de Deus, como casa de Deus nesta terra, como casa de sacrifício, nós temos o poder de paralisar. Deus nos deu meio, Ele está dizendo, porventura se eu fizer tais coisas, o meu povo, eles têm o poder de paralisar a peste, de dizer não à situação adversa. Então eu não sei o que está acontecendo dentro da sua casa, eu não sei como estão as coisas por aí, mas está o poder de Deus sobre você, para parar agora esta condição. E Ele nos dá os meios de realizar isto. E a primeira coisa Ele diz, se o meu povo se humilhar. Às vezes, nós temos a interpretação errada do que Deus está dizendo de se humilhar. Às vezes nós entendemos, nós colocamos essa palavra humilhar como alguém que chega e vai lá e te xinga, te menospreza, te deixa no chão, te ataca de inúmeras maneiras. Isso é uma forma de humilhação. Isto é uma forma de humilhação. Então quando você vê Deus falar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então não é esse tipo de humilhação que Deus está falando. Deus não quer que você se torne sentimento de lixo, de alguém que está descartado, de alguém que foi totalmente destruído por palavras. Não é isto que Deus está falando de você. E como as pessoas têm essa interpretação errada, quando ele escuta que Deus quer que ele se humilhe, é como se ele fosse assim um verme rastejante que chegasse diante de Deus. Não, não é nada disso. E o próprio Jesus nos ensina o que significa a palavra humilhar. Então, a primeira arma que você tem contra toda situação adversa, a peste chamada coronavírus, ou então, aqui como ele diz o seguinte, e se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, a primeira arma que ele nos dá, como representantes dele nesta terra, se chama humilhação. E aí, o povo que não tem esse entendimento, o próprio Jesus ensina. No livro de Filipenses 2:5, eu vou ler para você. Está escrito o seguinte, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele,
subsistindo em forma de Deus. Jesus era Deus. Era e é, mas está dizendo naquela época, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Então, o primeiro exemplo de humilhação é se esvaziar. Se esvaziar do que, apóstola? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Ele era Deus e se transformou num homem. Ele se humilhou a esse ponto, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele se transformou num homem para vir nesta terra, para nos ensinar a nos humilharmos, a condição de servo, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui nas cartas dos Filipenses, nos ensinando o que é humilhar. Nos humilharmos diante de Deus é nos esvaziar de nós mesmos. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos muito cheios de dignidade, estamos muito cheios de soberba, estamos muitas vezes muito cheios de arrogância, de prepotência, de orgulho, de tantas coisas que são abomináveis aos olhos do nosso Deus. Aí ele diz aqui, ele tornou-se obediente à morte de cruz. Quando Jesus se esvaziou dele mesmo, sendo Deus, ele se virou homem, se tornou obediente, lavou os pés dos seus discípulos ao ponto de Pedro falar, misericórdia, que não, o senhor não pode fazer isso, quem tem que fazer isso sou eu. Ele disse, Pedro, você não sabe de nada, querido. Jesus estava nos ensinando o que é se humilhar. Se humilhar é colocar-se no lugar daquele pequeno, daquele menor, é ter empatia pela situação que o meu próximo está vivendo, é enxergar que o meu próximo precisa de ajuda, me humilhar, é deixar o meu egoísmo de lado, todo o nível de soberba, de prepotência. Isso significa nos humilhar, abrir mão das nossas vontades próprias, dos nossos pensamentos próprios, dos nossos desejos. Eu quero fazer tal coisa e acabou. Então eu não consulto a Deus, eu não consulto o meu líder, eu não consulto pessoas que poderiam, achando que eu já sei fazer tudo. Isso é se humilhar e perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? Queridos, eu aprendi há muitos anos atrás que até o não de Deus é um grande milagre na minha existência. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu estou tão ansiosa para realizar aquilo, para ter aquilo, e Deus diz, não é o tempo, você não vai fazer. E sabe como eu me sinto? Alegre, porque o não de Deus é um livramento que Ele está me dando. E eu só vou entender isso lá na frente, quando eu desembocar diante da situação, que eu teria realizado tal coisa, e Deus falou, lembra que eu te falei que não era o momento? Então o não de Deus é grande bênção na nossa direção. Se o meu povo se humilhar é ser obediente, humilhar é rejeitar as situações negativas, sabe? Se humilhar, às vezes a pessoa pensa assim, ai, eu não sirvo para nada, ai, eu sou um zero à esquerda, ai, eu não sou ninguém mesmo, aí pensa que isso é se humilhar. Não, isso é menosprezar o templo do Deus vivo. Não é isso que Deus está falando para você. Se humilhar é não dar ouvidos a vozes estranhas. Deus está falando para você, eu habito dentro de você. Mas as vozes exteriores muitas vezes tomam conta da nossa alma, aflige o nosso espírito, deixa a nossa alma angustiada e adoece o nosso corpo. Porque não estamos nos humilhando. Nós estamos dando ouvidos a vozes estranhas. A internet, a televisão está aí como vozes estranhas que está dizendo que está matando muitos, que o Brasil está morrendo milhares e milhares de pessoas, que você também vai morrer, que você também vai ser tocado por essa peste.
E você dá mais ouvidos às vozes estranhas do que à voz do Altíssimo. Se humilhar é dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu abro mão das minhas vontades próprias para que o Senhor faça a sua vontade. Se humilhar é não buscar justificativa própria. Sabe quando você peca e você começa a justificar diante de Deus? Ai, Senhor, me perdoa porque eu só fiz isso por causa disso. Isso não é se humilhar. Se humilhar é você reconhecer que você pecou. Senhor, eu pequei. Senhor, tenha misericórdia de mim porque eu pequei. Vai diante dele. Jamais com autocomiseração. Coitado de mim. Eu não precisava passar por isso. Coitado, olha o que fulano fez comigo, Senhor. Sabe, muitas das nossas orações, elas são tão falsas, elas são tão mentirosas. Quando nós entramos diante de Deus com autocomiseração, Ele nos conhece. Ei, você é a casa dele, Ele habita dentro de você, Ele sabe exatamente quem você é. E quando você vem com justificativa, com autocomiseração, autopiedade, com mentira, dizendo que você é um coitado, que você não sabia que aquela condição te levaria àquele nível de pecado e por isso que você está vivendo essa peste, por isso que você está vivendo nessa desgraça. O Senhor diz para você somente: se você é meu povo, se você se humilhar, é o primeiro ponto. Esta é uma noite que você precisa entrar na presença de Deus com humilhação. Senhor, errei, pequei, reconheço o meu pecado, reconheço o meu erro e ainda mais reconhecer que você não só pecou consigo mesmo, mas o pior das situações é quando nós pecamos contra o nosso próximo, quando nós falamos mal do nosso próximo, quando nós tratamos mal nossa própria família, as pessoas que nos amam, que estão do nosso lado, mas que muitos de vocês não estão aguentando ver teu cônjuge, teus filhos, que você não vê a hora dessa pandemia passar para você se ver livre deles. Tem coragem de dizer isso para Deus hoje? Senhor, eu não estava suportando meu cônjuge. Eu não estou podendo ver o meu filho na minha frente, Deus. E eu não quero, Senhor, eu não quero ter esses sentimentos. E são vozes estranhas. A serpente está nos rodeando em todo o tempo, está ao nosso derredor. Jesus disse na sua palavra que Satanás está ao nosso derredor, querendo nos tragar em todo o tempo, querendo destruir a nossa vida. Fala isso para Deus, se humilhe diante dele. E sabe o que significa também se humilhar diante do Senhor? Que eu descobri uma das coisas mais gloriosas que tem. Se você representa Deus na terra e alguém pecar contra você, e a pessoa chegar para você, humildemente dizer, se humilhando, e dizer: querido, eu pequei contra você. Isso é se humilhar diante de Deus. Porque você e eu representamos Deus na terra. E quando nós pecamos contra o nosso irmão, e nós vamos chegar diante dele e pedir perdão: olha, eu quero te pedir perdão, porque eu falei mal de você. Eu fiz coisas contra a sua vida. Sabe o que você está fazendo? Se humilhando diante de Deus. Porque Deus habita dentro daquela pessoa. Sabe quando Jesus diz o seguinte: olha, quando você deu comida àquele que estava faminto, você vestiu aquele que estava, você visitou aquele que estava você me visitou, você me deu comida, você me deu água. Aí o servo pergunta: Senhor, quando é que eu fiz isso para ti? Eu não lembro de ter feito isso para ti, Deus. Aí o Senhor diz: quando você fez para um dos meus pequeninos. Então, se humilhar, porque às vezes para algumas pessoas até não é tão difícil chegar para Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo outro. Mas é terrivelmente difícil chegar para o próximo e dizer: eu fiz isso e isso e isso contra você. E quando você chega diante do seu próximo e você diz para ele: eu estava te odiando, eu não estava podendo ver a sua cara, eu falei mal de você. Você está se humilhando diante de Deus. Uau! Que revelação! É extraordinário. Isto é a primeira arma que ele está dizendo. Se eu cerrar os céus e não chover na terra, se eu enviar gafanhoto, se eu enviar uma peste, vocês têm uma saída. O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, diante do que eu te expliquei sobre humilhação, se humilhar, ou diante de Deus, ou diante de um dos seus filhos, também está representando Deus. É a primeira arma de guerra poderosa que você tem em suas mãos,
o poder de cerrar a praga dentro da sua casa, dentro da sua família. Aleluia! Oh, glória! Eu queria o povo aqui dizendo glória a Deus, aleluia! Diga glória a Deus e aleluia da sua casa mesmo. Interaja comigo aqui dizendo glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma arma poderosa que é me humilhar. Segunda arma poderosa. Por esses dias, eu estudando a palavra, eu entendi que esta arma, que eu sempre disse que a oração é uma arma poderosa de guerra. Aí o Senhor me disse, a oração não é apenas uma arma de guerra, é a própria guerra. Aleluia! Oração, né, pastor Kleber, cheio do poder na segunda-feira falando sobre oração. Não é apenas uma arma de guerra, pastor Kleber, é a própria guerra em ação. Que guerra é esta, apóstola? A guerra contra as potestades e as hostes espirituais da maldade, contra a minha própria carne, que essa bicha quer pecar, a minha carne quer viver debaixo do pecado, mas eu subjugo ela através destas armas poderosas que Deus está nos dando aqui no capítulo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 14. Armas poderosas de guerra. Aí ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então você já aprendeu o que é humilhar. E ele disse, orar. E a Bíblia, ela nos ensina várias formas de oração. Tem intercessões, súplicas, ações de graças e tem a oração em si mesmo. E o Senhor está falando aqui de oração mesmo. Não é uma intercessão, não é ações de graça, é a oração mesmo. Orar e ter ação. E o que é orar mesmo? Orar é o que você está ouvindo eu falar aqui, ó. É fala, é declaração de guerra, é falar. Você precisa entrar diante de Deus, se humilhando e orando ao Senhor e dizendo, Senhor, aqui estou eu sou a tua casa, eu sou tua morada, Senhor. E eu quero que o Senhor me use para cessar a praga que está dentro da minha casa, que está dentro do meu bairro, que está dentro da minha cidade, que está dentro do meu país. E se você tiver ousadia, você vai dizer que está sobre este planeta Terra. Senhor, me use, porque a Bíblia diz que Deus procurou na terra um que se colocasse na brecha e não achou. Não achou, sabe por quê? Porque Jesus não tinha se manifestado na terra ainda como homem e não tinha morrido na cruz do Calvário. Mas uma vez que ele já fez isso e que agora ele habita dentro de nós, nós podemos dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Mas para isso, querido, você precisa estar equipado com todas as armas poderosas que este capítulo está te ensinando. Entra em humilhação, entra diante de Deus, fechando todas as brechas, pedindo perdão pelos seus pecados. E aí você entra em oração. Sabe o que diz no livro de Salmos? Escute lá, Salmo 139, versículo 4 diz assim, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Meu Deus! Olha, quando nós estamos cheios da presença de Deus e que a oração vai fluir pelos nossos lábios, Deus já conhece tudo que nós vamos falar. Há 17 anos atrás, numa madrugada, 3 horas da manhã, eu estava num canto da igreja com uma equipe de intercessão, orando desesperadamente, pedindo uma resposta. Ninguém sabia que eu precisava daquela resposta. Eu precisava sair do meu trabalho, porque eu queria me dedicar 100% no reino de Deus, que em primeiro lugar era a minha casa, meu marido e meus filhos, que é o reino de Deus na terra. Meu marido, meus filhos, minha casa representa o reino de Deus na terra. E em segundo lugar, está disponível ao ministério que Deus me colocou nessa terra para cuidar do povo. E eu estava desesperada, preocupada com o salário que eu ia receber. E eu tinha chorado tanto na presença de Deus durante aquele dia. E eu disse, Senhor, fala comigo, fala comigo. E de repente, Deus usou uma profeta para dizer, minha filha, tu sendo mulher nesta terra, tu tem cuidado tão bem dos meus, quem dirá eu que sou Deus? Eu cuidarei de ti em todas as coisas. Eu faço um pacto contigo nesta madrugada. Antes mesmo da necessidade ou da palavra sair na sua boca, eu já executarei todas as coisas para encobrir teu marido, teus filhos e tua casa toda. Uau! Deus fez um pacto comigo naquela madrugada.
E sabe o que Deus está falando para você? Porque ele disse, o próprio Deus usou a palavra dele, que está escrito em Salmo 139:4. Ainda a palavra nem chegou na tua língua, e tu, Senhor, já conheces toda. O salmista sabia exatamente quem era Deus. Deus fez um pacto comigo. Você quer que Deus faça um pacto com você? Que antes mesmo de você abrir a tua boca e pedir ao Senhor alguma coisa, Ele já conhece a tua necessidade. E Ele há de cumprir o propósito do coração dele, porque o coração de Deus não é deixar nenhum filho dele desamparado. Aleluia! Aí ele diz mais, no livro de Mateus 6:8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que vocês peçam a Ele. Sabe o que está dizendo aqui? Que nós não podemos nos equipar as pessoas do mundo, aqueles que não têm Jesus. Jesus está dizendo aqui, filhos, vocês não podem se comparar com esses que não têm o Senhor como Deus. Porque antes Deus sabe de toda a sua necessidade. Então não se preocupe não, que antes mesmo de você declarar que precisa, Ele já vai realizar um milagre na sua vida. Mas isso é para quem faz o que primeiro? Aquele que se humilha diante do Pai. É para estes que usam as armas de guerra ao seu favor. Estão disponíveis, Deus deu para mim e para você, então coloque em ação aquilo que Deus te deu. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui no livro de Filipenses está falando de 4 tipos de oração: petições, oração, súplica e ações de graça. Então, quando Deus fala para você orar, o que é orar, apóstola? Orar é falar, meu filho, abre a boca. Tem gente que fala assim, eu não vou entrar diante de Deus que eu não sei orar. Querido, Deus te conhece, sabe que você de repente nem sabe falar o português direito. Não importa, é com as suas palavras. Querido Deus, eu estou aqui diante do Senhor e eu preciso conversar contigo. Convido o Espírito Santo e convida Jesus. Jesus, senta aqui, ó. Eu preciso conversar contigo. Você não conversa todas as coisas com o seu cônjuge, com um amigo, com o seu líder. Chama Jesus e conversa com ele. Isso é oração. Oração é abrir a boca e falar mesmo. Oração é pedir, pedir é pedir mesmo. Orar é falar, é declarar, é profetizar. Então abre a sua boca e fale com Deus da maneira que você sabe falar. Não precisa ser aquelas orações mirabolantes, que tem algumas pessoas que usam palavras que eles nem entendem muito bem, que olha lá no dicionário e quer levar diante de Deus. Deus nem dá ouvido a esse tipo de oração, porque Deus te conhece, sabe quem você é. Ou tu não é casa de Deus, você é habitação do Senhor, Ele te conhece, você é simples, não importa, fale com Ele agora. Entra com Ele em humilhação, se humilhando, faça aquilo que você aprendeu, que eu acabei de te falar, e entra diante dele com oração. Aí ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. O que significa me buscar? Buscar a Deus, a presença de Deus é totalmente diferente de buscar as bênçãos de Deus. Queridos, infelizmente, tem muitas pessoas que só buscam a Deus no momento que está passando por uma situação terrível e adversa. Aí que está doente, pelo amor de Deus, ore por mim. Senhor, olha que eu estou doente. Olha, Senhor, meu armário está vazio. Olha, Senhor, eu estou sem sapato. Olha, Senhor. Ei, buscar a Deus é infinitamente mais do que isso, querido. Não busque somente Deus quando você quer as bênçãos dele. Busque o Senhor em todo tempo. Você pode estar dentro de um trem, de um metrô, dirigindo, indo para o seu trabalho, indo para a igreja, indo para qualquer lugar, indo para o supermercado. Você pode estar no supermercado dizendo, conversando com Deus, buscando a Deus ali, ó, andando com o seu carrinho e orando ao Senhor, buscando o Senhor. Senhor, me dê o melhor preço nesse lugar, Senhor. Senhor, tu sabes da minha condição. Sabe, buscando o Senhor, Senhor, esteja à frente dessa situação. Muitas vezes Deus usa
de isca, situações para nos fisgar. Glória a Deus que Ele já me fisgou em momentos de desespero. Mas eu não busco o Senhor mais por desespero, por angústia e aflição. Mas se é o seu caso, busque que Ele vai te ouvir. Mesmo na aflição, no desespero, Ele vai te ouvir. Mas o meu conselho para você, como arma de guerra, buscar o Senhor é buscar para sentir a presença dEle. Porque nesses 17 anos que Deus fez um pacto comigo, olha, eu nunca pedi para mim mesma. Mesmo muitas vezes com o armário faltando muitas coisas, jamais eu busquei. Porque eu sempre me lembrei, filha, antes mesmo da palavra sair na sua boca eu já sei. E eu vou enviar. E eu vou te respaldar. E eu vou suprir todas as suas necessidades. E quando Deus diz que Ele vai suprir as nossas necessidades, é suprir em glória. Não é qualquer coisinha, é em glória. Então quando você busca Deus, sem interesse de receber bens, uau! Aí você tem intimidade com Ele, você tem momentos prazerosos com Ele, porque Ele se revela a você. E as demais coisas vão chegar. O que é as demais coisas, apóstolo? Toda situação adversa que você está passando. De repente está no desemprego, de repente está faltando dinheiro para pagar um aluguel, fazer uma compra. Oi, busca Deus, não pelas suas necessidades. Se for o caso, busque, Ele vai te ouvir. Mas não busque a Ele apenas nesse momento de que você está precisando de uma coisa. Porque senão nós seremos vistos não como filhos, mas como pedintes. Você não quer ser como um morador de rua, como um indigente, como aquele que pede esmola. Não, nós não somos estes. Nós somos filhos. E filhos não pedem esmola. Filhos não mendigam pão. Filhos não passam necessidade. Filhos não. Mendigos espirituais sim. E você não é esta pessoa. Você é filho. E Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória, porque você não busca pela sua necessidade da sua carne ou da sua alma. Você o busca porque você o ama acima de todas as coisas. Então Ele suprirá todas as coisas. Isto é arma de guerra. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei, Deus falando para você. Olha o que Deus fala para você. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sorte, nesse versículo, é a mesma coisa de destino. Sabe o que Deus está te dizendo? Que quando você o buscar, não só pelas suas necessidades, mas buscar o Senhor de querer conhecê-lo como Pai, como Deus, forte, poderoso, lindo, gostoso, cheiroso. Quando você buscar o Senhor por intimidade, Ele está dizendo, eu vou mudar o seu destino. Se o seu destino era de desgraça, de tragédia, de humilhação, um destino de morte, um destino de doença, de miséria, o Senhor está dizendo, quando você me buscar, eu vou mudar o seu destino. Aleluia! O que significa buscar o Senhor. Buscar o Senhor significa ser guiado por Deus em todas as áreas da sua vida. Ei, você não pode entrar na presença de Deus com ressalvas. A minha casa tem vários cômodos, né? E algumas pessoas que chegam aqui que não têm intimidade, não entram em todos os cômodos da minha casa. Só entra nos cômodos da minha casa quem tem intimidade comigo. Só estas pessoas. E com Deus, se você não é íntimo de Deus, então você diz, Deus, nesse cômodo aqui desta casa o Senhor não entra não. Sabe o que Deus está falando para você? Eu quero ser achado de vós. Eu quero te conhecer. Mas Deus quer te conhecer por completo. Deus quer te conhecer na totalidade. E Deus quer se revelar a você. Olha que sensacional. Porque Deus já te conhece, tá?
mesmo que você faça ressalvas dizendo, Senhor, não entra nessa área, ele é muito educado. Deus é muito educado. Se você dizer, não quero que você entre, ele não vai entrar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Senão, não. Mas, olha que extraordinário que está dizendo esse versículo. Ele está dizendo que ele não quer só te conhecer, ele quer que você o conheça. Uau! Conhecer Deus! Coisa extraordinária conhecer Deus. E quando nós conhecemos Deus, Deus muda o nosso destino. Aleluia! Deus mudou o meu destino. O meu destino de fracasso. O meu destino de derrota. Um destino de morte. Deus mudou o meu destino quando eu conheci estas ferramentas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e orar e me buscar, eu conheci essas ferramentas e Deus mudou o meu destino. Esta é uma noite que Deus quer mudar o seu destino. Deixa Deus mudar o seu destino. E ele diz, quase finalizando já, e se converter, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter dos seus maus caminhos? Nós somos filhos de Deus e nós não podemos trilhar caminho que o Senhor não trilharia. Você sabe quais são os maus caminhos que você está trilhando. Esses pecados ocultos, obscuros, que você tem feito na escuridão da sua alma, na escuridão da sua vida, que o seu cônjuge não sabe, que seus filhos não sabem, que seu líder não sabe, que seu apóstolo não sabe, que seus amigos não sabem. Ele está dizendo, se converta desses maus caminhos. O que é se converter? Se converter é dar meia volta. Eu estou naquela direção, caminhando ali. Isso é um mau caminho. Eu dou meia volta, volto para trás. Eu não quero mais esta vida para mim. Eu não quero viver mais nessa prática de pecado. Eu não quero mais viver nesta condição de miséria espiritual. Eu não quero. E isto é, se converter dos seus maus caminhos é apenas uma decisão. Não é oração. Ninguém vai pôr a mão na sua cabeça. Ai, ora aqui por mim para eu desviar desse caminho. Não, você pode tomar banho de óleo de Israel, trazido direto de lá, das oliveiras que é tirada do Getsemane. Não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é uma decisão que você vai tomar com Jesus. De falar, Senhor, eu entro na tua presença agora, em humilhação e oração, eu busco a tua face e eu a partir de hoje, Senhor, eu tomo a decisão de não trilhar mais este caminho horroroso, esse caminho terrível que eu tenho andado por todo esse tempo. Tem pessoas que ele caminha com Deus num caminho e no dia seguinte ele caminha por outro caminho. Não dá. Deus não vai estar contigo. Você tem que perguntar ao Senhor, Senhor, Jesus, tu farias isto? E o Espírito Santo vai te responder na hora, se Jesus executaria tal coisa. Ele vai te falar. Então não queira caminhar com Cristo, não queira caminhar com Jesus apenas quando as coisas parecerem que estão boas. Ah, tá tudo dando certo na minha vida, então eu estou com Jesus, estou firme. Aí vem uma adversidade, porque ele diz, e se eu cerrar os céus? E se eu enviar gafanhotos? E se eu enviar uma peste na terra? E aí? Você vai abandonar o Senhor? E ele está te dizendo, eu te dou armas para vencer esta situação. O povo, os hebreus, quando estavam lá no Egito, todas as pragas tocavam todos os egípcios, mas o povo hebreu, nenhum deles era tocado pelas pragas. Sabe por quê? Era povo de Deus. Assim como você é povo de Deus. Se converta dos seus maus caminhos agora. Toma uma decisão diante do Senhor e o Senhor vai mudar o seu destino. Aí ele termina esta passagem dizendo, então eu os ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando ele diz, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, ele está dizendo tua terra, você como pessoa, sua casa como ambiente e até mesmo terra chamada Brasil, terra chamada planeta, até isso. Desde a sua vida, a vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão um pouquinho mais longe, até o planeta Terra todo, através de uma ação por aquele que se chama pelo nome do Senhor. A libertação e a cura para os nossos males só virão com o perdão de Deus. Aonde há pecado haverá maldição, mas onde há aliança com Deus haverá bênção. Então, meus lindos, eu estou terminando aqui esta palavra, que eu quero ler ela mais uma vez, porque ela é extraordinária. Eu anotei aqui com a letra maior, por causa da energia. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ei, você como casa de Deus, você está pronto para receber o Senhor. Aí ele diz, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, tudo que você intentar agora, você vai tomar uma decisão com Deus e falar, Senhor, a partir de hoje, esta casa é tua. Eu limpo ela de todos os males para que o Senhor habite aqui. Porque está dizendo, tudo que Salomão desejou colocar naquela casa, olha o que está dizendo, prosperamente o efetuou. E de noite, olha isto. Imagina quando você acaba de ouvir esta palavra e nós vamos orar em cima disso. Aí ele diz assim, de noite, apareceu o Senhor a Salomão, diga o seu nome, Lúcia. De noite apareceu o Senhor a Lúcia, diga o seu nome. E ele lhe disse, Deus lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim, Deus dizendo, este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar uma peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche os seus olhos agora e toma esta decisão com o Eterno. Diga para ele, Senhor, eu sou tua casa. Eu sou teu, eu sou tua, Senhor. Senhor, faça o que for necessário. Fala ao meu coração, Deus. Se revela a mim tudo que o Senhor não quer mais que eu viva. E você começa a se humilhar, e você ora, e você busca o Senhor, e se desvia do mau caminho. O Senhor vai sarar a sua terra, e o Senhor vai realizar. Eu quero ler o versículo 15. Deixa eu ver se eu enxergo bem aqui, tá meio difícil. Ele diz assim, ó, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Que lugar é esse? A casa dele, que é você. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Olha o que o Eterno está dizendo para você. Te escolhi, vou responder às suas petições, vou sarar a tua terra, vou te perdoar os seus pecados, e os meus olhos e os meus ouvidos estarão o tempo todo sobre você. E o seu destino será mudado. Aleluia! Faça a sua oração agora com Ele. Se entregue a Ele e Ele realizará coisas extraordinárias. Eu te desafio a fazer isto hoje, porque esta semana grandes coisas irão acontecer na sua direção, como eu tenho certeza que vai acontecer na minha direção. Eu te abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo. Beijo.